Olá, pessoal! Quero agradecer o convite feito pelas professoras Fabiana Tomé da Cruz e Dinalva Ribeiro para que eu estivesse aqui dialogando com vocês e contando um pouco da minha trajetória acadêmica e profissional e da importância da sociologia rural para esse processo. Eu me chamo Alessandra Mate e atualmente sou professora na Universidade Tecnológica Federal do Paraná, no campus de Santa Helena. Bem, eu sou zootecnista de formação e a escolha pela zootecnia vem de uma paixão originária da minha criação, da minha origem, uma vez que eu sou filha de agricultores familiares que residem e atuam ainda na produção rural no noroeste do estado do Rio Grande do Sul. Bom, eu ingressei na zootecnia e muito cedo eu pude identificar que haviam questões para além dos desafios zootécnicos que um profissional formado em zootecnia ou até mesmo um profissional de outras áreas das ciências agrárias teria ou encontraria num contexto real de atuação. Durante o curso de zootecnia, eu tive a oportunidade de vivenciar e acompanhar diferentes propriedades rurais e pude perceber que em muitas dessas propriedades rurais os proprietários e as suas famílias, eles não adotavam e não incorporavam muitas das sugestões que fazíamos, e se referem a sugestões assim, sem custos onerosos ou grandes custos de investimento, eram sugestões relacionadas a melhorias no manejo com os animais, a adoção de um sal mineral para o gado. Então, eram pequenas mudanças recomendadas e eles não adotavam. Foi aí que eu comecei a direcionar um olhar diferenciado para essas situações e ouvir um pouco esses proprietários, esses produtores, para entender o que acontecia, o que os motivava a não adotar essas melhorias, uma vez que as recomendações poderiam dar um retorno financeiro melhor, facilidade no manejo com os animais e N outros benefícios. E foi aí que eu identifiquei que muitos desses produtores, eles não adotavam e não incorporavam essas melhorias porque eles não se sentiam motivados. O relato deles é que eles não tinham motivação para investir naquilo, na propriedade, na atividade, uma vez que eles não vislumbravam que teriam um sucessor para a atividade, já que o filho ou a filha já tinha saído da propriedade ou estava em processo de saída. E aí eu comecei a perceber que havia mais questões que o profissional zootecnista teria que estar atento do que apenas para questões zootécnicas. Bom, nesse processo, depois eu fiz a disciplina de Sociologia Rural, entendi que haviam muitas questões complexas a serem pensadas, e no fim da graduação em zootecnia eu tive a oportunidade de fazer um estágio na Embrapa Pecuária Sul. Nessa oportunidade eu realizei uma pesquisa junto a produtores de bovinocultura de corte e ovinocultura para entender como é que estava a produção rural deles e os desafios com a sucessão rural. E me deparei com um cenário similar ao que eu encontrava na região noroeste do Rio Grande do Sul. Então, a realidade, tanto do norte do Rio Grande do Sul, em que nós temos o bioma a Mata Atlântica, e a realidade do sul do Rio Grande do Sul, em que nós temos o bioma Pampa, contextos diferentes, atividades produtivas que têm modos de produção e prática distintos, eles encontravam e eles encaravam os mesmos problemas. E a sucessão rural era o principal deles. Então, finalizando a graduação de zootecnia, eu não me dei por satisfeita e fui buscar um mestrado, uma formação complementar para conseguir entender e me sentir mais preparada para pensar esses desafios. E em particular, por quê? Porque esse desafio da sucessão rural diz respeito à minha situação em particular, porque os meus pais, como eu disse no início, eles são agricultores familiares, E eu tenho mais uma irmã que também já saiu da propriedade. Portanto, o cenário é de um casal de produtores que não tem sucessores e em que as duas filhas já estão residindo em outros estados, em outras cidades e não têm perspectiva de retornar. Então, eu comecei a perceber que nós temos aí outros desafios para além só dos desafios zootécnicos. Foi então que eu prestei seleção ao mestrado, ingressei no mestrado no Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Rural, que fica na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre.
Lá, então, eu realizei o mestrado, o doutorado e 2 pós-doutorados, né? Com um período de intercâmbio, tive a oportunidade de morar um tempo na Itália, conhecer um pouco da realidade da França, de Portugal também. Depois também participei de um outro projeto junto com o pessoal da Inglaterra. Então, tive algumas vivências em que, mesmo em contextos globais completamente diferentes, os desafios eram muito similares. E nesse processo, nessa trajetória, eu sempre direcionei meus estudos voltados à pecuária, né? Pensando a pecuária, né, na origem do entendimento da palavra, que a pecuária significa a criação de muitos animais, né? Criação de animais, criação de gado, e o gado é o conjunto de animais. Portanto, eu sempre estudei produtores rurais que desenvolviam a criação pecuária, né? E aí, no mestrado, no doutorado, eu estudei os pecuaristas familiares da região sul do Rio Grande do Sul, que são pecuaristas que criam bovinos, ovinos e caprinos, e eu pude identificar N questões que os conhecimentos zootécnicos me auxiliaram a entender a dinâmica produtiva, mas a sociologia rural foi quem me fez olhar não só para os animais, mas olhar para as pessoas que atuam com esses animais. E aí eu gosto muito de contar e quero compartilhar aqui com vocês 2 histórias de 2 produtores que foram muito marcantes. Quando eu fiz a pesquisa do doutorado, eu estudei os mercados da agricultura familiar, né, da região sul, e eu conversava com um produtor na região da Campanha e ele me contava que ele tinha um sistema de cria, né, então ele fazia a cria dos animais e depois vendia esses terneiros, né, e chegou um momento em que ele precisou descartar algumas vacas, né, com quem ele conseguiu fazer a cria durante alguns anos, e no momento da venda, ele recebeu então uma proposta de um comprador que ofereceu um valor X para ele, e esse comprador iria destinar essas vacas de descarte, né, para o frigorífico. Mas ele não aceitou a proposta, porque ele optou por buscar outras propostas antes de efetivar a venda. E aí ele recebeu uma proposta de outro comprador que oferecia 20 centavos a menos o quilo para os animais, pago pelas vacas de descarte, e ele optou em vender para esse comprador que ofereceu, né, 20 centavos a menos. E aí eu perguntei para ele, mas qual era o motivo, né, da escolha dele ter vendido por 20 centavos a menos, né? Porque ele não tinha me contado até aquele momento por que ele fez aquilo. E aí ele me explicou que esse segundo comprador, né, que fez a oferta inferior ao primeiro, ele não iria levar as vacas para o abate, ele iria utilizar as vacas para reprodução. E por que ele fez isso? Porque ele tinha um respeito e uma proximidade com aqueles animais. Aqueles animais forneceram terneiro para ele por aproximadamente 5, 8 anos. Então ele não queria ter o sentimento de ser o responsável por levar aqueles animais para o abate. Bem, quando eu realizei o doutorado sanduíche, eu pude conhecer muitas propriedades rurais, tanto na França como na Itália, e em particular eu fui visitar uma propriedade rural na França em que o produtor foi campeão de produção de leite, né? As vacas dele foram campeãs de produção de leite durante muitos anos. E chegando na propriedade, nós fomos caminhar nos campos, né, desse produtor que fica no sul da França. E quando eu cheguei próximo às vacas, eu identifiquei que havia uma vaca claudicante, que estava magra, que tinha sinais de que ela estava com alguma doença. E aí, nesse momento, eu sinalizei o meu orientador, que estava ali conosco, que ele tinha um animal doente, né, no meio do rebanho. E aí nós chamamos esse produtor rural e eu perguntei o que estava acontecendo, o que tinha a vaca, se ele estava tendo algum tratamento. E aí, a minha surpresa, esse produtor relata que ele mantinha essa vaca, porque essa vaca foi a responsável por ele ser uma propriedade premiada. Ela ganhou por muitos anos o prêmio de vaca com maior produção de leite, né, do concurso regional que eles têm, e que ela já não estava mais produtiva, né, mas que ele não ia abater esse animal, que ele ia deixar esse animal morrer na sua propriedade até que, enfim, chegasse o limite da vida dele, em respeito a tudo que esse animal fez a ele. E aí todas essas experiências, essas relações me fizeram entender
que a sociologia rural me ajuda a olhar para além da produção zootécnica, me faz olhar por que o produtor rural ou a produtora rural escolhe e decide ou toma determinada decisão. Esse é o grande diferencial, me faz olhar para as pessoas. E é nesse cenário que eu direcionei nos últimos anos as minhas pesquisas para entender a produção rural e principalmente os produtores que criam e produzem animais, ainda mais em um cenário que a gente tem um crescente movimento de incentivo para que as pessoas reduzam o consumo de carne. E nesse cenário eu tenho dialogado com grupos de vegetarianos, com grupos de consumidores de carne, para fazer as pessoas pensar que por trás do consumo de carne há pessoas, há seres humanos, que toda vez que eu olhar uma caixinha de leite e não ver lá um produtor de leite, eu tenho que lembrar que tem uma pessoa por trás, e não só uma vaca, e não só um porco, ou uma galinha, ou um bovino, mas que existem seres humanos que criam esses animais para esse fim, né? Que tem um respeito por essa atividade, que tem um respeito por essa criação. Então, eu deixo aqui de mensagem, de recado para vocês, assim como eu digo sempre para os meus alunos do curso de agronomia aqui do campus de Santa Helena, que a gente sempre busque, né, se colocar no lugar do produtor, do empresário rural, para entender as suas decisões, que não basta a gente olhar e pensar uma formulação zootécnica como uma única solução, né, o único mecanismo que vai resolver os problemas. E entender quando esse produtor opta por não adotar uma tecnologia ou uma melhoria que a gente recomenda. É preciso ter esse olhar mais empático, de pensar, de olhar o lugar do produtor para a nossa atuação ela ser mais efetiva e ter melhores resultados. E eu digo que o melhor resultado que eu tive na minha trajetória foi o dia em que eu estava na graduação em zootecnia ainda, findando o curso, e recebi a ligação do meu pai para me consultar sobre que tipo de pastagem eu recomendava para ele fazer na propriedade. Aquele foi o dia em que aquele foi o dia em que eu tive certeza da profissão que eu escolhi e das escolhas que eu estava fazendo até ali, porque abrir espaço para ter diálogo com o meu pai, que ele passasse a me ouvir enquanto filha, uma vez que eu já tinha estudado propriedades rurais em que os pais não escutam ou que os pais têm dificuldade de dialogar com os filhos, foi a minha redenção, né, profissional. Então, deixo aqui o meu agradecimento pelo convite feito pelas professoras e fico à disposição para dialogar com vocês sempre que vocês quiserem, e recomendo que vocês façam essa disciplina de Sociologia Rural, né, com muito carinho, com muita atenção, porque muitas das questões que vocês vão dialogar ao longo da disciplina, eu tenho certeza que vocês vão encontrar elas profissionalmente no futuro, na futura atuação de vocês. Muito obrigada. Um abraço a todos.